Meus queridos irmãos da Igreja Batista da Lapa, meus amigos, aqueles que nos acompanham sempre às nossas aulas da EBD, que nós temos transmitido através do canal do YouTube, muito bem-vindos para essa nova apresentação. Vocês que têm acompanhado aí, tanto comigo, Marcos Domingos, como Rafael, Natanael, e que temos nos dedicado a esse ministério do ensino da palavra, e que nós estamos falando agora sobre as parábolas de Jesus. Essa é a aula número 5 que nós estamos tratando aqui nessa série da nossa EBD. Né? Hoje, particularmente, nós vamos trabalhar sobre duas parábolas que são parábolas que a gente poderia chamar de parábolas gêmeas, não é? O grão de mostarda e a do fermento. Né? Elas têm a mesma aplicação, isso é o que nós vamos observar aqui. Muito bem, o texto que nós vamos trabalhar é o texto de Mateus. Né? Mateus faz uma narrativa dos ensinos de Jesus, né, para um público, possivelmente público mais judeu, não só para os que eram gentios. Então, um povo que tinha uma familiaridade com vários detalhes do que Jesus falava, então ele não se dá muito ao luxo de explicar, porque eles já sabiam o que aquelas figuras representavam. O texto que nós temos aqui é Mateus capítulo 13, né, onde nesse capítulo Mateus reúne uma série de parábolas, né, então ele parece que o ensino dele parte dessas parábolas, assim, que Mateus faz questão de colocar num capítulo único aqui. Óbvio que vão aparecer outras no decorrer do livro, mas ele tem essa particularidade de reunir várias parábolas num capítulo só. Entre o verso 31 e 33, Jesus conta-lhes uma parábola, né? Conta uma história, conta uma ilustração. E ele diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças, e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu venham fazer seus ninhos em seus ramos. Né? E contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa levedou. Então isso que é a ideia aqui do texto. Né? Muito bem. Veja que dessas duas parábolas, elas mostram um crescimento, né? Um crescimento a partir de um pequeno grão, a partir de uma pequena quantidade de fermento. Um dos teólogos que mais se dedicou a isso, que é o Joaquim Jeremias, isso já portuguesando o seu nome, ele chama a atenção para essa tradição rabínica que Jesus também usa, que quando ia explicar alguma coisa, ele faz uma pergunta. Né? Várias vezes nós vamos encontrar isso, principalmente em Lucas capítulo 13, Marcos capítulo 4, verso 30, fala: aqui compararei o reino de Deus. Né? Depois em Marcos ele fala assim, novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Parece ser que o mestre chama os alunos a uma reflexão, ou provoca neles uma inquietação, né, uma imaginação do que seria fácil de você traduzir em palavras o que seria o reino de Deus. Então começa com uma pergunta. Quando nós estamos dando aula e a gente lança uma pergunta para os nossos ouvintes, né, então você traz os ouvintes como se fossem cúmplices da sua fala, né, porque eles vão te dar uma resposta. Não podem ficar omissos ali como se fosse no monólogo sempre. Então é uma técnica que até hoje se usa quando você provoca o seu aluno, né, a dar uma resposta, ouvir a opinião deles. É bastante útil no ensino essa forma como Joaquim Jeremias chama a atenção nossa. Muito bem. Nós encontramos então nesse texto aqui, que nós estamos se dedicando a essas duas parábolas gêmeas do grão de mostarda, né? Então talvez uma tradução mais livre seria assim: o reino de Deus acontece como o grão de mostarda que cresce, né? Ou se dá como o fermento que faz crescer a massa. Então essa é a ideia
que está sendo introduzida nesse texto, né? No caso da mostarda, né, nós, talvez aqui no Brasil nós não temos muito esse hábito, até quando nós vamos na feira comprar mostarda, ela é uma hortaliça assim, tem umas folhas verdes, a gente usa às vezes como salada ou faz cozido isso, né? Lá em Jerusalém, ou próximo a Israel, então era quase que ela era uma flor para nós, né? A gente olha as imagens assim, e tinham vários tipos de mostarda, né? Uma chamada mostarda negra, outra mostarda branca, e aí vai, não é? E essa árvorezinha crescia cerca de 2,5 metros, 3 metros, e os passarinhos, obviamente, poderiam se apoiar lá, fazer ninho, e ela era útil para aquela comunidade, né? Então, quando ele fala que o reino de Deus cresce e serve de abrigo para os pássaros, ele certamente nós podemos imaginar que o reino de Deus ele tem uma utilidade para a comunidade no seu entorno, né, ali. Também o fermento, né, que até hoje é utilizado, né, o fermento biológico, né, que na época as mulheres usavam para fazer pão, então elas pegavam um pão velho e deixavam às vezes meio molhado, e aquele pão ficava com fungos, né, e ele tinha essa propriedade então de fermentar, né, de levedar, tinha a propriedade de fazer prosperar ou talvez proliferar os micro-organismos de maneira que iam fermentar toda aquela massa, né? Quem já teve alguma experiência com cozinha, talvez tenha já tido bastante problema com fermento quando você não acerta a quantidade. Eu, por exemplo, que não sou nem um pouquinho afoito ou afeito, né, para a cozinha, né, não tenho esse hobby de cozinhar. Alguns homens têm, outros não. Mas o pão, para mim, é muito interessante. Eu gosto muito de pão. Então, quando eu passo na frente de uma padaria, principalmente se eu vejo uma padaria que tem pão artesanal, eu sou atraído por aquela vitrine, né? Não há como não passar lá, não entrar. Parece que eu tenho um imã que me puxa lá para dentro e eu acabo comprando mais pão do que a família toda consegue comer. E uma vez eu encontrei uma máquina de fazer pão. E eu me apaixonei pela máquina. A máquina era programável. Você poderia colocar todos os ingredientes lá e dizer assim, tal hora eu quero o pão pronto. E foi o que eu fiz. Trouxe a máquina para casa, comprei os ingredientes, né, e falei, amanhã às 7 horas da manhã vai ter um pão maravilhoso aqui, né? E aí fui ler lá as instruções e me deparei que o fermento que estava naquela receita era baseado num fermento que se usava nos Estados Unidos e eu não consegui encontrar muito aqui no Brasil, eu tinha que procurar um similar. Fui ao supermercado, fiquei olhando meia hora na prateleira até achar alguma coisa que me parecia parecida com aquilo. Muito bem. Aí cheguei, coloquei todas as coisas lá, a farinha, a água, o ovo, manteiga, tudo que era necessário naquela receita, e botei o fermento. Só que eu achei que aquele fermento era pouco, porque eu falei, isso aqui não é bem o fermento americano. Fermento tupiniquim, talvez ele não vai dar o mesmo efeito. E eu botei mais fermento. O que aconteceu? No outro dia pela manhã, ao invés daquele cheiro gostoso de pão aquele aroma gostoso, encontrei uma máquina totalmente tomada pela farinha, pela massa que se espalhou por dentro e por fora, quase estragou a máquina inteira, porque eu exagerei no fermento, né? Então o fermento tem essa propriedade de crescer, fazer crescer toda aquela massa onde é inserido. Muito bem. Outra coisa importante que a gente tem que notar, que às vezes quando o texto fala semelhante, o reino dos céus ou o reino de Deus é semelhante a isso ou aquilo, as pessoas tendem a entender o texto inteiro como se fosse realmente alguma coisa similar, né? Se você fala semelhante ali, então quase que equivalente. Tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, na parábola da pérola, né, nós encontramos o seguinte lá: semelhante a uma pérola, né, e que o mercador encontra e aquelas coisas. Não, o reino dos céus é só semelhante à pérola, uma coisa de valor. O mercador é apenas decorativo que está lá, né? Não dá para transportar isso, extrapolar o mercador como sendo Jesus ou qualquer outra coisa. Outra também
interpretação da parábola das virgens, né? Então, qual é o foco? O foco é o banquete, não as virgens, né? Então, o banquete que está sendo preparado para aqueles que têm, né, a unção de Deus para participar. É a mesma coisa daquele patrão que estava pagando salários diferentes. O foco é o pagamento, a recompensa, e não o patrão, né? Então, isso são umas coisas. Isso é importante porque, até no caso do fermento, quando nós nos damos do fermento, o fermento na Bíblia também usado como uma ilustração de pecado, né? Então, pensar no reino de Deus como semelhante ao fermento em si pode ser um erro. Outra coisa importante é que as parábolas que nós estamos estudando, elas têm um início e um fim, não é? Então, um início pequeno, minúsculo, e um fim grandioso, não é? Então, desde aquela semente de mostarda que quase não dá para pegar com os dedos, né, tão pequenininha, de repente é uma planta bonita, né, grande, né? Então isso é uma das coisas que é importante. Outra coisa é também pensar na questão do fermento, que na tradução da NVI fala numa grande quantidade de farinha, numa outra tradução fala em 3 medidas, que aí alguns já conseguiram calcular isso como sendo uma fornada de pão de mais de 20 e poucos quilos de farinha. Então, isso é um detalhe que a gente tem que observar, né? Okay? Bom, então com isso, nós vamos então ver que essas parábolas mostram contrastes, né? Então, 4 parábolas são colocadas dessa maneira. Elas, entre o começo e o fim, elas têm um grande contraste. Então, a grande mostarda, pequeno, e dá um pé grande, né? Diz o texto, maior das hortaliças, né? O fermento, algumas gramas e vários quilos de pão. Então, são contrastes, né? O semeador, que também lança sua semente, e quando cai no terreno fértil, né, aquilo produz grande quantidade. O camponês, que põe uma mudinha lá no seu terreno, e depois ele vê frutificar bastante. Então mostram 2 lados, né, um começo e um fim, que é nessa ideia aqui. Bom, um outro aspecto que não podemos esquecer, né, conforme a narrativa que nós estamos estudando, é que essas parábolas, elas, dentro da narrativa de Mateus, por exemplo, né, elas são usadas para mostrar uma situação até de dificuldade no ministério de Jesus, né? Então, em Mateus, segundo o seu entendimento, ele reúne no capítulo 13 as parábolas, mas no capítulo 11 e capítulo 12 tem um contexto, tem a situação. Como que Mateus enxergou isso? Mateus enxergou o quê? O início do ministério de Jesus. Simples, né? Um homem que saía ali, né, estava na Galileia, né, estava em Jerusalém, estava no Monte das Oliveiras, estava em vários lugares de maneira muito simples, né? Não tinha um grande auditório, não era um mestre que hoje encontramos muitos, né, que lotam auditórios com todos os recursos tecnológicos para levar uma mensagem. Não, Jesus não tinha nada como que para propagar como se fosse uma mídia social, como se fosse até um alto-falante, né, que a gente usa muito para propagar o som. Nada, somente a sua voz, somente o seu magnetismo pessoal que encantava as multidões, né? E houve rejeição a esse mestre, né? Por que houve rejeição? Porque as pessoas esperavam, né, um Messias, um rabino que viesse com autoridade, com poder, com pompas, né? Então, quando aparece alguém trazendo uma mensagem, conforme a aparência dele, a maneira como ele se veste, você tende a rejeitar a mensagem. Se você vai numa igreja, encontra lá um pastor simplesinho, mal vestido até, e você já parece, mas será que esse pastor é abençoado mesmo? Olha o jeito como ele está se vestindo, né? Por outro lado, às vezes você vai ouvir um grande pregador que vem todo muito bem
trajado com ternos de grife e tudo preparado para a televisão, e você fala, não, esse é grande, né? Então, o ser humano tende a associar a mensagem com a aparência, né? Então, Jesus foi rejeitado pela sua simplicidade, né? Também, Jesus estava num momento também de tristeza, sabia que João Batista ia ser executado, os seus discípulos de João Batista vieram até Jesus conversar com eles, clima de constrangimento, né? Também houve ainda uma certa oposição dos fariseus, porque Jesus fazia milagres no sábado, né? E por causa disso que ele curava, e as pessoas que estavam curadas não queriam nem saber se era sexta ou se era sábado, mas estavam felizes com aquilo, causou inveja, e a ponto de eles prepararem até a morte de Jesus, ou querem antecipar com a morte de Jesus. Então veja que situação difícil estava vivendo ali a Jesus naquela segunda narrativa de Mateus, né? E seguindo aqui, nós vamos então agora para a ideia central. Isso que é importante nas parábolas. O que é que está no centro? Qual é a mensagem principal? A mensagem principal é de que coisas pequenas têm grande valor diante de Deus, não é? Aqui nós temos uma passagem de Zacarias, quando ele fala da reconstrução do templo por Zorobabel, que Zorobabel foi zombado porque ele não parecia um homem com grandes recursos. E as pessoas falam, como é que você vai restaurar a grandeza do templo de Salomão? Né? Então, às vezes, não vai acontecer nada, isso aí é apenas um aventureiro ou um enganador. E aí Zacarias fala, não desprezem o dia das pequenas coisas. Não é? A nossa tendência, muitas vezes, é quando nós encontramos, às vezes, uma pessoa muito simples, uma pessoa pobre, e nós achamos que não vai dar em nada. Mas se está na mão de Deus, ela vai ser grande e vai ser importante. Não é? Se vamos para uma igreja pequena, uma igreja às vezes numa periferia, lá que tem 3, 4 bancos, talvez você fale, eu não sou para essas igrejas minúsculas. Né? Prefiro uma mega igreja. Deus está lá. Deus também há de abençoar esses pequenos começos, né, como diz o texto. Né? Tá? Então, a ideia central é não despreze o grão de mostarda, não despreze as graminhas do seu fermento, porque Deus fará crescer. Deus fará que o resultado seja grande e maravilhoso. Bom, o que é que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus esperava daqueles ouvintes, né? Tá? Então, ele também, quando ele fala que ele está usando as parábolas, e o texto fala que ele não ensinava sem usar parábolas, né? Então era uma técnica de ensino que estava presente na sua fala, né? Jesus também está se referindo a essa prática rabínica, que até os Salmos citam isso. Então o Salmo 78 fala, em parábolas abrirei a minha boca, né? E proferirei enigmas do passado. Então veja que Jesus, quando falava do reino, Jesus estava explicando o que era o reino de Deus, seus mistérios para os seus ouvintes, através da linguagem muito simples. Tendo, então, um público que tivesse um bom coração, né, receberia aquela mensagem e a mensagem ia dar frutos na vida dos seus ouvintes. Né? Aqueles súditos do reino que Jesus estava se referindo, então, porque estava falando do reino de Deus, eles valorizariam aquela mensagem como um grande tesouro recebido. Outros iam debochar, achar que aquilo não tem grande valor, mas aqueles que consideraram a mensagem como um grande tesouro, como uma pérola, né? Então certamente seriam abençoados. Né? E aqueles outros que creriam, né, que o reino de Jesus seria instalado, o reino de Deus seria instalado e seria grande. Para nós hoje é muito fácil ver isso. 2000 anos depois, nós encontramos o cristianismo como uma das maiores religiões do mundo. Não é? Encontramos o cristianismo que fez a divisão na história entre Oriente e Ocidente. Então todo mundo ocidental é um mundo que tem uma base cristã, uma base evangélica. Não é? Então não foi uma religião que desapareceu, mas ela cresceu mesmo em todos os campos. Então isso hoje é fácil para nós ver, mas naquela época era difícil. Como você vai imaginar que aquele homem com
trazendo alguns discípulos lá que também eram pessoas simples e até alguns brucutus lá que estavam acostumados a pescar e o homem dado um trabalho duro, iam se transformar em apóstolos, né? Em fundadores de igrejas e se espalhar a mensagem. É difícil olhar daquela forma. Não é? E aqui tem a mensagem que nós tiramos daqui, e a mensagem que vale hoje também, né? É a mensagem de que se aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que sendo pequeno, prospera, fica grande, o mérito não é nosso. Né? Paulo experimentou isso, porque Paulo estava pregando o evangelho e plantou várias igrejas e tudo. Apolo também fazia isso. Alguns dos apóstolos também saíram para evangelizar em vários outros cantos. Né? E aí, depois que a igreja estava instalada, a igreja estava bonita, alguém poderia dizer assim, olha, tá vendo? Aí está o meu trabalho. Não é? E Paulo fala assim, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Olha aí um ponto de tentação na nossa vida. Qual é o ponto de tentação? É achar que o meu trabalho na igreja, seja em qual ministério for, ministério infantil, ministério de jovens, ministério da música, ministério pastoral, e que de repente começa a ficar importante, olha como eu sou bom, né? E alguns colocam nos seus currículos depois, não, porque em tal época eu dirigi o tal e tal departamento na igreja e começamos com 2 e aquilo virou 1000. Né? Olha só o laço do diabo para você cair, pecar. Né? Quem abençoou o seu trabalho, fez crescer foi Deus. Você não tem nada a ver com o crescimento. Você apenas lançou uma semente e Deus deu o crescimento. Isso é importante a gente considerar isso para que não fiquemos vaidosos demais com o nosso trabalho. E isso vai acontecer talvez muitas vezes em outras áreas da nossa vida, né? Citando aqui, já citei a igreja, pode ser o meu trabalho também, que lá eu comecei numa função muito simples, prosperei, virei gerente, virei diretor, Deus abençoou a sua vida. Era simples, Deus fez você prosperar, o crescimento veio dele. A sua família, que às vezes era uma família muito simples também, proporção social talvez quase que insignificante, mas à medida que vocês foram fiéis, Deus abençoou, e da sua família saíram pregadores, saíram pastores, saíram bons pais, né, boas esposas, profissionais liberais, abençoados por Deus. Isso foi Deus que deu para você. Né? E muitas vezes os recursos financeiros que nós temos, que antigamente, quando nós olhamos lá no passado, eram escassos, a gente não podia comprar muita coisa, hoje nós já temos um certo conforto. Quem é que nos deu isso? Foi Deus que fez a gente prosperar. Nunca vamos esquecer dessa forma. Né? E aqui nós vamos encontrar então uma experiência muito rica, muito bonita, que aqueles irmãos que estavam lá em Jerusalém ainda na época do Pentecoste ali, né? Então Deus começou a fazer crescer o trabalho. Né? Tinham passado por todas as dificuldades, tinham acompanhado o martírio de Jesus, tinham sido perseguidos, foram presos e tal, mas a igreja crescia lá em Jerusalém. E o texto fala, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Oh, que bom é quando a gente vê a nossa igreja crescer por aqueles que o Senhor mesmo manda para lá. Né? E aqueles que gostam da igreja, chegam para a igreja, e principalmente aqueles que se convertem, que largam a vida de pecado, porque o Senhor deu-lhes a chance de serem salvos. Né? Então, e a igreja vai crescer na mão do Senhor, e não na mão do marketing, não na mão da nossa habilidade, não na mão do nosso carisma pessoal, mas porque o Senhor nos abençoa. E agora, o que a parábola também nos leva é uma decisão. Jesus às vezes contava uma história esperando que o seu ouvinte tomasse uma decisão. E a decisão que eu proponho a você nesse momento é o seguinte: o que é que você vai fazer com aquilo que Deus colocar na tua mão que pode lhe parecer insignificante e pequeno? Você vai rejeitar, você vai desprezar, você vai até blasfemar, achando que você é uma pessoa que estudou tanto e que você
tem uma história e que você não poderia receber coisa tão pequena. Então é bom refletir e olhar que mesmo coisas simples que nós temos, se foi Deus que nos deu, tem grande valor. E se é uma coisa que nós estamos trabalhando a partir de pequenos começos, certamente será grande um dia. Que Deus te abençoe, que você possa olhar essa parábola como uma advertência, como uma maneira nova de ver a sua vida, a sua atividade, o seu trabalho, a sua comunidade, não é? E de maneira que seja grande tudo na tua vida, na medida em que o Senhor permitir que cresça. Deus fique com você, abençoe. Tá? Muito obrigado.